Então vamos começar. Queria desejar aí a todos boa noite. A gente está aqui, cinco agora pessoas online. Temos mais 4 participantes aqui no presencial. Então, boa noite a todos. Vou abrir um conhecimento aí muito poderoso, né? É um conhecimento que vocês não sabem que eu tenho, né? Eu acho que eu nunca cheguei a divulgar isso a 4 vezes, né? Mas a verdade é que só de olhar para vocês eu já sei tudo sobre vocês. E vocês vão entender hoje o porquê. Então eu tenho essa formação aqui de análise corporal, que chama o Corpo Explica, né? E através do formato do corpo de vocês eu já sei exatamente como que vai ser o comportamento, a mente, as emoções de vocês. Então por isso que, sabendo como é o formato do corpo de vocês, eu consigo, de uma forma precisa, dizer como que vai ser o ano de 2024 de vocês. Porque como é que vai ser o ano de 2024 de vocês? Vai ser exatamente como está sendo todos os outros anos, porque nada vai mudar. Por quê? Porque vocês não estão mudando. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ir na raiz dos bloqueios emocionais, dos traumas, dos problemas que vocês estão vivenciando. E onde que é a raiz? Porque, assim, vamos supor que aqui no nosso grupo tem alguém que me traga aqui o problema de que quer parar de fumar. Não é óbvio que a pessoa quer parar de fumar? É óbvio. A pessoa já sabe que cigarro, por exemplo, faz mal para ela. Eu vou virar algumas vezes aqui para trás, assim, para quem está me assistindo. Eu também estou falando com o pessoal que está aqui ao vivo aqui comigo. Então, é óbvio que a pessoa sabe que tem que parar de fumar. Mas por que que mesmo assim ela não para de fumar? Quem assistiu o nosso vídeo aí da chamada, foi o vídeo aí do Coringa, viu? Porque simplesmente esse problema, né, que a pessoa está ultrapassando, ele também está aqui, ó, está no corpo. Então, o nosso corpo, ele armazena toda uma bioquímica que faz com que o vício fique gravado no corpo. Então, o cara chega e fala assim, eu quero parar de fumar, certo? Ele fala, eu quero parar de fumar. Só que por que que ele não consegue? Porque o corpo dele pede a nicotina. É o corpo, é a biologia dele que pede. Então, se tudo está no corpo, adianta a gente continuar fazendo 1000 mentorias com coaching, com psicólogo somente? Somente não. A gente precisa de algo além, a gente precisa de algo a mais. Que é o quê? Trabalhar ao mesmo tempo que a gente trabalha a mente, trabalhar o corpo. Então, a primeira coisa que eu quero saber é se, para quem está aqui presencialmente, está fazendo sentido o que eu estou falando? Faz sentido esse raciocínio? E por que que tudo isso acontece? Porque a nossa mente, ela é o racional, né? É onde a gente processa os pensamentos. Tanto que tem uma parte do nosso cérebro que é o neocórtex, que é onde tem os pensamentos. Mas e as emoções? As emoções a gente não pensa, não racionaliza. A emoção a gente sente. E onde é que a gente sente a emoção? É na cabeça? Não, é no corpo. Então percebam que quando a gente fala de trauma, de bloqueio, etc., se a gente não tiver em paralelo um trabalho corporal, nada disso vai ser resolvido. Então a gente precisa pensar um trabalho junto ao corpo, certo? Quem tiver o microfone aberto, eu vou pedir só para fechar, para a gente abrir quando estiver na parte das dúvidas, etc. Beleza? O Anderson, fazendo um favor, só fecha o microfone aí para a gente. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com a apresentação. Então, a gente está aqui hoje para começar a desbloquear a saúde de vocês, né? Só que a saúde, quando a gente pensa na medicina ocidental, ela é muito fragmentada, muito cartesiana. Então, o médico, por exemplo, ele vai cuidar da sua saúde física, né? O profissional de educação física, o nutricionista, vai cuidar da sua saúde física. Aí, por exemplo, o psicólogo vai cuidar da sua saúde emocional, mental. Mas a saúde não é só isso. A saúde também é financeira, a saúde também é sexual. A saúde ela tem várias facetas, né? Então, todos vocês que se interessaram por estar aqui hoje, eu queria colocar uma primeira pergunta aqui para vocês, que é a seguinte: a primeira pergunta que eu quero que vocês peguem aí papel, caneta, né? Inclusive,
Papel e caneta e, preferencialmente, um espelho ou um celular para se auto-observar vai ser fundamental para a nossa aula de hoje. É o quê? Quais dessas dores que vocês gostariam de trabalhar nessas 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia aí que a gente vai ficar junto? O que te trouxe até aqui? Porque, como vocês mesmos estavam brincando, fim de ano, Natal, né? Não vai vir tanta gente e tal, mas vocês estão aqui. Uma coisa só interessa a gente, ou pelo amor, então vocês podem estar num nível que só pela elevação de conhecimento e sabedoria vocês já querem estar aqui, ou vocês estão aqui por causa de uma dor. E qual que é a dor de vocês? É no relacionamento amoroso? Se for, anota aí na folha, relacionamento. Se a dor de vocês for em relação à sua sexualidade, ainda você é confuso em relação à sua sexualidade, sua identidade de gênero, então põe aí. Minha dor é relacionada à minha sexualidade, até hoje. Se for existencial, o que seria existencial? Luiz, eu acordo, eu sinto que eu não tenho um motivo para viver, um propósito de vida, uma razão. Então, é uma dor existencial. Pode ser uma dor física, uma doença. Tanto dor mesmo, no corpo físico, ou uma doença em algum órgão, intestino, coração. Então, você pode estar doente, com alguma doença. Então, isso que te chamou a atenção. Pode ser alguma doença emocional ou mental, né? Emocional, a gente tem dependência emocional, a gente tem depressão, a gente tem ansiedade, né? Pode ser uma dor financeira. Luiz, por mais que eu trabalhe, parece que nunca sobra dinheiro, acontece alguma coisa e tal. Então pode ser uma dor financeira. Ou pode ser uma dor de carreira. O que seria uma dor de carreira? Eu trabalho com determinada área na minha vida, por exemplo, eu sou formado em direito, sei lá, sou advogado, só que eu sou extremamente infeliz com o que eu faço, eu queria trabalhar com outra coisa, etc. Então pode ser uma dor de carreira ou profissional, certo? Então anotem aí na folha de vocês. Dentre essas dores aí, ó, a gente tem uma exemplificação de 7 dores, mas vocês podem colocar alguma outra. O que vocês hoje gostariam de sair daqui falando? Caramba, minha mente explodiu. Eu entendi, só olhando o formato do meu corpo, por que 2024 ia ser idêntico a 2023 se eu não tivesse assistido esse workshop hoje, certo? Então, 1 minuto para vocês pensarem quais foram as dores aí que te trouxeram até aqui, beleza? Pior que tem casal aqui, aí se colocar de relacionamento do outro, olhar a colinha do outro, vai dar problema, né? Não tava sabendo, né? E tinha esse problema. Mas coloquem a verdade de vocês. Então, essa é a história. Ninguém vem para uma clínica de terapia, né? Sendo que dava para ter ido na festa da empresa, comprar panetone, né? Se não tivesse um bom motivo. Então, eu quero saber de vocês esse bom motivo. Então, alguém que está aí no online quer contar esse bom motivo para estar aqui hoje? Alguém consegue ser sem vergonha o suficiente para contar o que interessou o workshop? Um de cada vez, sem gritar, que senão eu não consigo ouvir. Bom, vamos É, lá. foi mais a curiosidade, né? Do que. Curiosidade? Sim, porque eu acho que a minha vida assim tá boa. Assim. Tem algumas dúvidas, sim, que você tem. Não é aquele vazio existencial, mas você tem dúvidas existenciais de exatamente como é que eu sigo a vida, como é que eu faço, como é, né? Em termos de Uhum. carreira, profissão, relacionamento, mas nada crítico, né? Então, acho que eu acho são dúvidas normais, né? Imagino eu. E mais alguém no online quer abrir? Enquanto mais ninguém se manifesta aí, quero saber aqui do presencial. Alguém quer compartilhar uma dor que está angustiando aí, que está incomodando? Pode falar, vai lá.
despertou bastante interesse também mais me interessa se é uma coisa faltada, também curiosidade e autoconhecimento. Dificuldade que não tem, né? Às vezes eu acho que no meu caso foi mais um conhecimento maior sobre as coisas, um autoconhecimento. Você quer hackear as pessoas igual eu falo. Não. Só de olhar para elas já é uma piada. Um pouco mais, né? Saber um pouco mais. Mas imagina que, além de você poder aplicar isso, isso que é legal. Você vai poder olhar para o seu pai e falar: caramba, agora entendi por que ele me trata assim. Você vai poder olhar para sua mãe e falar: caramba, agora entendi por que a minha mãe é assim. Né? Você, por exemplo, trabalha com gente, o paciente vai sentar e vai falar: esse cara é mais passional, esse cara é mais emocional. Né? Você, marketing, certo? Lida com o público, né? Imagina você entra lá no Zoom, você começa a olhar a cara das pessoas que estão entrando ali no meio de uma reunião, você fala: esse cara aqui é estudante, esse é oral, esse aqui, se eu ver ele presencialmente, eu vou poder abraçar, esse aqui já não gosta muito de toque. É um conhecimento bem poderoso. Sim. Em qualquer tipo de negociação, seja ela, inclusive, para fechar pacote. Então, quando eu venho aqui, eu vou fechar o pacote com alguém, eu já sei se a pessoa é racional, é emocional, então eu já sei quais os argumentos que eu vou usar. E a parte amorosa também. Então, para quem estiver solteiro, também serve, certo? Para persuadir. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa nesse conhecimento, do ponto de vista Oriente, Ocidente, então é o seguinte: no Oriente, nunca existiu distinção entre o corpo e a mente. Tanto que no budismo, a palavra corpo e mente é uma única palavra, é corpo, tracinho, mente. Porque para eles é uma coisa só. Essa distinção, essa divisão, o corpo é uma coisa, a mente é outra, é um conceito ocidental. Certo? No Oriente, é uma única coisa. O corpo e a mente são interrelacionados, se complementam e, na verdade, são, digamos que, a mesma coisa. Então, quando eu fiz, por exemplo, curso de acupuntura, o mestre chegou e falou assim: qual que é a diferença entre comer uma maçã e imaginar que está comendo uma maçã? Aí a gente falou assim: ah, por que tem o sabor disso aqui? Ele falou: não, para o taoísmo, nenhum. Então, o que você imagina, pensa e sente tem um impacto absurdo na sua vida, na matéria, e você nem imagina, pelo menos nessas filosofias orientais. Então, olha só, no Oriente sempre existiu a perspectiva de que mente e corpo é uma coisa só, certo? E da onde vem isso? Ó, o taoísmo é uma dessas filosofias, que é da onde vem a acupuntura, certo? Através do corpo, colocando inclusive agulhas no corpo, você consegue tratar o emocional, a mente da pessoa. Então, é uma única coisa, né? E aí, quando eu fiz um retiro de meditação chamado Vipassana, você já ouviu falar desse retiro? É um retiro de meditação que a gente fica 10 dias, né, meditando em silêncio, meditando 10 horas por dia. E os 3 primeiros dias a gente fica observando a respiração, só a respiração. Eles chamam de Anapana. A gente fica observando a respiração. E aí, depois do 4º dia em diante, a gente começa a fazer o Vipassana, que é o quê? Observar as sensações do corpo. E é quando começa a despertar na gente essa observação e começam a vir o que se chama dentro do Vipassana de Sankaras. O que são Sankaras? Você começa a sentir coceira, por exemplo, ou começa a vir alguma lembrança de um abuso, né? Ou começa a vir a briga que você teve um dia com uma ex-namorada. E aí, qual que é o segredo do Vipassana? Você tem que observar com equanimidade. O que é equanimidade? Você não pode se identificar com aquilo. Você não pode gerar apego. E o que é o apego? Anotem aí, o apego ele se divide em 2 partes. Ou você gera avidez, ou você gera aversão. O que é a avidez? A avidez é você sentir uma sensação, ou ter um pensamento, ou viver uma experiência e querer mais daquilo. Você está apegado, porque você viveu aquilo e quer mais daquilo. Por exemplo, um vício é uma avidez. Ou você pode gerar aversão, que também é apego.
Ambos, vocês vão ver que estão conectados ao quê? Ao desejo. O desejo de querer mais ou o desejo de não querer mais aquilo. Ambos são apego, tá? Isso é o que dentro do budismo faz com que a gente fique preso na matéria. A gente fique reencarnando, reencarnando, reencarnando e não consiga se desvencilhar da matéria, tá? Isso daqui é só uma aparência. Mas é só para vocês entenderem que nessas culturas antigas, eles já acreditavam que com a minha mente eu consigo ir observando o meu corpo e limpar todos os traumas. Tanto que no Vipassana eles falam, uma vez que você não gera mais sankaras, ou seja, traumas, apegos, etc., os sankaras antigos emergirão e você vai conseguir limpar eles também, até que você fique totalmente puro e limpo. Agora, o que eu tenho descoberto com a psicoterapia corporal, com esses exercícios de desbloqueio corporal, é que isso é muito bacana para quem é oriental e consegue sentar e ficar lá 10 dias meditando. Quem de vocês aqui acha que conseguiria ficar 10 dias em silêncio meditando? Ok. A nossa mente é muito agitada para o Ocidente. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pular, né, fazer um atalho para esse processo, o quê? Estimulando pra caramba o corpo. Tá? Vocês vão entender como nas vivências. E aí, essa parte aqui é muito importante. E aqui a gente, então, vê essa mescla entre Oriente e Ocidente. Então, tudo na nossa vida tem esse equilíbrio dessas duas energias, do masculino e do feminino, certo? Do yin e do yang. Dentro da filosofia indiana, a gente chama Shiva, que é a energia masculina, Shakti, a energia feminina. Dentro do taoísmo, Yang, que é a energia masculina, Yin, a energia feminina. Se a gente pensar Oriente e Ocidente, Yang seria o Ocidente. Yin é o Oriente. Ele é mais introspectivo, mais fechado, certo? Então, olhem aqui alguns exemplos, ó. Então, o que, que seria o Yin, ó? É a energia feminina, é o obscuro, subjetivo, né? Ele contrai o magnetismo. E aí, o que, que é o Yang? É o masculino, é o claro, é o doador, ele expande, certo? E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque dentro do nosso corpo já tem uma parada que chama lateralidade. O que é lateralidade? O seu lado direito do corpo é o seu lado masculino. E o seu lado esquerdo do corpo é o seu lado feminino. O que, que isso significa? Isso significa que quando a gente, por exemplo, começar a observar os olhos, você vai saber que você recebeu o olho direito do seu pai mais esquizoide, ou da sua mãe mais psicopata, e por aí vai. Por quê? Porque o lado direito do corpo é masculino, anotem aí. O lado esquerdo do corpo é feminino. Como é que vocês vão fazer para decorar isso? Que lado que o coração está um pouquinho mais deslocado? Porque as pessoas acham que o coração está do lado esquerdo. O coração não está do lado esquerdo. O coração está no meio do corpo, levemente deslocado para o lado esquerdo. Né? E as pessoas acham que o coração está bem quase na axila. Mas não. O coração está atrás do externo, que é a maior proteção que a gente tem, né? E a gente ainda não tem. Ele está bem protegido, assim, externo. Né? Só que um pouquinho mais deslocado para o lado esquerdo. E aí o coração a gente fala que é o centro das... Quem que vocês acham que sente de forma mais intensa as emoções? O homem ou a mulher? Em teoria, a mulher, em teoria, né? Então é assim que a gente grava, que a gente decora. Só que por que que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou aqui com o Dr. Otávio, certo? Você sabe muito bem que tem o cruzamento, né? Então, o lado direito do cérebro comanda todo o lado esquerdo. E o lado esquerdo comanda todo o lado direito. Então, se você sofrer um acidente hoje e ter um traumatismo craniano, por exemplo, do lado esquerdo, e perder várias conexões neurais lá,
é capaz que você perca a movimentação do lado direito, porque cruza, certo? Beleza? Até aqui tá fazendo sentido? Alguém quer perguntar uma coisa no online ou no presencial aqui ou não? Tá de boa? De boa para todos? Então tá bom. E aí, então, o que acontece no Ocidente? No Ocidente, a gente, tudo quer uma explicação racional, lógico. Então, no Ocidente, a gente tem esse pensamento cartesiano, né? Cartesiano, lógico, científico. Tudo a gente quer saber o porquê. É uma sociedade extremamente materialista. Tanto que a gente está numa cultura extremamente, inclusive, também medicamentosa. Todo mundo quer uma solução dentro de um comprimido. Isso está tão viciante que se a pessoa for no médico e o médico não der o remédio, ela fala que o médico é uma porcaria e não me deu o remédio. Certo? Por quê? Porque ninguém quer olhar para dentro. Todo mundo quer uma solução dentro de uma cápsula. Só que o que acontece? Vê a origem da palavra remédio. Vem de que verbo? Remédio. Remediar. Sem autoconhecimento, que é o que vocês estão dispostos, então agora a gente está falando aqui de resolver, certo? Não de remédio. Porque o remédio, ele remedia. E nada contra a medicina, porque a gente está na holoclínica. E holo é todo ou inteiro. Então aqui é o corpo, a mente, o espírito, é o médico, é o fisioterapeuta, é o cientista, é todo mundo. Porque se você não está conseguindo olhar para dentro, ou se você não tem tônus mental, por que eu digo tônus mental e emocional? Porque eu encaro a mente ou a emoção como se fosse uma academia. Tem gente que vem aqui e eu falo, ih, esse aqui tá fraquinho, se eu der 100 quilos de bicho da cabeça dele para cada lado, ele expande, ele nunca mais vai vir aqui. Então eu tenho que ir lá numa mão com açúcar com ele. Não vou poder falar as verdades que eu tô vendo. Agora tem outros que eu já chego ali, ó, paulada na testa, estilo Pablo Marçal. Então, assim, você não tá conseguindo fazer as coisas, você é um bundão. Eu atendi aqui outro dia um cara, eu falei isso pra ele, né? É um bundão e tal, a mulher manda em você, e aí o que aconteceu? Ele quis vir pra cima de mim. Na hora que ele veio pra cima de mim, ele me empurrou. Aí eu falei, tá vendo? Você não consegue nem me empurrar. E aí toda essa raiva que vai despertando nele, que aí teve uma hora que ele me derrubou, aí ele falou, bundão é você. Eu falei, agora sim você vai ter um bundão. Entendeu? E eu desbloqueei ele com o corpo. Tá vendo que eu fiz ele ficar nervoso? Então, tem que ter o trabalho corporal em conjunto, na minha opinião. Né? Ontem mesmo teve uma cliente que falou assim para mim, você viu que fizeram uma reclamação para você lá no Google, não sei o que, não sei o que lá? Eu falei assim, eu vi que fizeram, tal. Você não vai responder? Eu falei, eu não, tem um monte de coisa. Eu não vou ficar perdendo meu tempo respondendo, cara. Aí ela chegou e falou assim, mas daí pode acabar com a sua imagem, não sei o quê. Eu falei assim, mas não tô nem aí, né? Porque o cara tá pensando. Por quê? Porque eu tenho mais de 180 pacientes. E um que veio aqui que nem fechou o pacote está reclamando, que queria ser atendido rápido, que ia buscar a filha na escola, não sei o quê, e ele recebeu o que ele pediu, não queria ser atendido rápido. Então foi atendido rápido, que é o que ele escreveu lá na reclamação. Aí ele falou assim, onde já se viu lugar extremamente sem profissionalismo, me atenderam no chão. Aqui a gente atende todo mundo, não é no chão, é no tatame, né? Então, assim, eu não vou mudar meu estilo de pensar ou de viver por causa de uma pessoa que não compartilha do que eu acredito, certo? Eu quero que vocês levem essa verdade para vocês também, essa autenticidade. Porque eu sempre dou esse exemplo, eu falo, pô, mataram Jesus. Mataram Jesus. Então, se Jesus não conseguiu contentar todo mundo, não vai ser eu com o meu estilo que vai contentar, né? E aí ele falou tudo isso, ele ficou no vácuo, vai continuar no vácuo, ela falou assim, mas o online é muito importante, que não sei o quê. Aí eu cheguei e falei assim para ela, mas eu sou da área da saúde, eu trabalho pelo boca a boca. Então, né, eu trabalho por indicação. Então deixa ele falar o que ele quiser. Fecha pra gente o microfone, De Luca, fazendo favor. Opa! Vou colocar de castigo aqui, ó, já tô te mutando. Olha, eu tenho esse poder. Pronto. Todo mundo aí, ó, que tá aberto o microfone, eu tô deixando quietinho. Pessoal, é o seguinte, daqui 3 minutinhos a live vai cair, que a gente tá aqui com o outro tipo aqui de Zoom, que não é o pago, e aí a gente vai mandar o link de novo lá no grupo para vocês entrarem de novo, beleza? Mas aí vamos continuar aqui por enquanto. Aí o que acontece, ó, teve esse cara aqui, que foi o primeiro cara que foi o primeiro ocidental, digamos assim, que
observou que a mente e o corpo, então, são duas coisas que existem dentro da gente. Porque até antes do Freud, a medicina considerava o corpo exatamente como se fosse um carro. Deu problema, troca a peça. Certo? E não tinha influência nenhuma da mente. Só que o Freud foi o primeiro a falar assim, não, calma aí, tem uma mente que interfere o corpo. Tanto que ele teve o caso lá do cara que era ex-participante lá de uma guerra lá, e o cara acho que era gago, uma coisa assim, ou tinha tipo como se fosse um Parkinson, assim, a mão dele tremia, e através da psicanálise, o Freud conseguiu fazer com que a doença dele entrasse numa remissão, ou seja, curou. Então, o Freud foi o primeiro a falar, dentro desse corpo tem uma mente. E essa mente influencia o que está acontecendo na matéria. Foi o primeiro. Então, ele é o pai da psicanálise e muitas vezes considerado também o pai da própria psicologia. Beleza? E aí o Freud ele teve vários alunos. Um dos alunos dele mais famosos, que vocês devem conhecer, é o Jung. Já ouviu falar? É o pai da psicologia analítica. O Jung era considerado como se fosse um filho para o Freud. Ele foi, inclusive, o presidente da indústria da sociedade de Viena lá de psicanálise. Só que o Freud era assim, ou você concordava com tudo que ele falava, ou então você não servia para ser seguidor dele. E aí o Wilhelm Reich, que foi um dos alunos dele, falou assim, Freud, é o seguinte, eu tenho uma outra teoria aqui. Você diz que a mente influencia o corpo. Eu acredito numa coisa um pouquinho além. Eu acredito que o corpo é uma manifestação do inconsciente. Aí o Freud falou, não, aí também não é assim. E aí ele falou, não, mas eu acredito isso. Aí ele falou assim, então vale. Né? Então você não vai ser mais meu aluno. Né? Porque ele era extremamente chato nesse sentido. Ou você concordava com tudo que ele falava, ou então vale. Certo? Então o Reich ele chegou à conclusão que nós temos cinco mentes dentro da nossa própria mente. 5 bonequinhos dentro da nossa própria mente. Certo? O, o Freud, ele já tinha pensado que a gente tinha um desenvolvimento em 3 fases, que é a oral, anal e fálica. Oral é a parte que a gente está na exploração de colocar tudo na boca, certo? Quem nunca viu um bebê colocando tudo na boca para experienciar, né? Aí a gente tem a fase anal, que é quando a criança está no controle, principalmente do anal, ela está começando a aprender a fraudar ou não. E a fase fálica, que é a parte que ela começa a perceber que ela tem pênis ou não, se ela tem pipi ou não, certo? Inclusive, são os maiores traumas que uma mulher tem, ela perceber que ela não tem pipi. Percebeu isso? É um tipo de castração. Ela olha assim, vê que o pai tem, não tem, não. Pô, não, que já foi um negócio também. Né? E é isso. Tem vários traumas que a gente não tem noção, mas são inconscientes. Né? E aí, então, o Reich, ele separa, então, na verdade, em 5 traços, que é o que a gente vai ver agora. Que é esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Então, quero que vocês anotem aí. Esquizoide é o primeiro, certo? Depois a gente tem o oral, psicopata, masoquista e rígido. Entendeu? E aí a gente tem um outro cara, que foi aluno dele, que foi o Alexander Lowen, que é o pai, né, o Reich ele é o pai da psicologia corporal. E o Lowen, ele é o pai da psicologia bioenergética. E o Lowen começou a descobrir que, dependendo de alguns movimentos que a gente faz, né, a gente consegue fazer um desencoraçamento, que é o quê? Todos esses traumas, etc., são gravados no nosso corpo, com alguns movimentos a gente consegue desbloquear eles, que é muito do que, por exemplo, o yoga consegue fazer. Então, o Lowen, conforme ele foi estudando e foi conhecendo, por exemplo, o Tai Chi Chuan, essas práticas corporais antigas, orientais, ele começou a perceber que muito do que ele estava descobrindo, experienciando, né, no próprio atendimento, essas filosofias, essas culturas antigas já traziam, né?
Então, olha só, estar cheio de vida é respirar profundamente, mover-se livremente e sentir com intensidade. Eu tenho uma frase que eu adoro de falar que é: se não for para ser com emoção, eu nem faço. Né? E se não for para ser com intensidade, eu nem faço. E eu quero que seja escrito na minha lápide: morreu de tanto viver. Certo? Então é isso, ó. A gente tem aqui já os traços para vocês darem uma olhada, ó. Aqui a gente tem o esquizoide, o oral, masoquista, psicopata e rígido. De uma forma geral, o esquizoide é o Woody do Toy Story. Sabe aquele cara que tem o cabeção e o corpo parece que é um marionete, certo? O oral seria o gordinho, um pouquinho. Só que eu vou mostrar para vocês que a gente tem dois tipos de oral. A gente tem o oral do excesso e o oral da falta. O oral do excesso é o de forma mais arredondadinha. E o oral da falta, ele é o famoso falso magro. Ele parece que é magro, mas tem uma gostosura, ele é meio fofinho, certo? Aí tem o psicopata, certo? Aqui está um pouquinho invertido ali. Aí episódio oral, aí depois viria o psicopata, está numa ordem diferente ali. O psicopata ele tem formas triangulares. Olha para a pessoa, tem formas triangulares. Você pode ver que tem uns caras que tem o famoso peito de pombo, né? Tem umas mulheres também, que olha para ela, ela tem aqui, só que depois ela afuniu aqui, certo? Aí a gente tem o masoquista. Quem que é o masoquista? É o Bob Esponja, ele é quadrado. Né? Você pode ver um exemplo claro dele, é o da Pena, por exemplo, e uma Rousseff. Né? Exemplo de psicopata, a gente tem o Donald Trump. Né? Exemplo de oral, Jô Soares. Exemplo de esquizoide, Mark Zuckerberg. Certo? E rígido é aquele que tem o corpo harmônico. Isso não está necessariamente bonito, porque cada um tem um feeling, um sexo appeal diferente. Mas o rígido, ele tem uma certa harmonia. Ele é aquele cara que só de pisar no lugar ele já entende. Certo? Vou dar um exemplo aqui de um cara que eu acho feio, mas feio, né? O Brad Pitt. Né? Do lado, né? Certo? Brad Pitt seria tipicamente rígido. Né? Por exemplo, um outro exemplo. Angelina Jolie. Também é rígido. Rinaldo Gianecchini, também acho ele feio. Mas vocês, né? Eles também dizem que é rígido. E aí, como é que tudo isso acontece? Tem uma explicação científica, que é o quê? Tem um processo, quando a gente está desenvolvendo dentro do nosso corpo, que é a mielinização. Você já ouviu falar? Então, primeira região que é mielinizada no nosso corpo é a cabeça. Então, pensem aqui na coluna. A coluna ela começa aqui na cabeça e ela vai descendo até chegar na região sacral. A nossa coluna ela é dividida, ou melhor, com exceção da coluna. A gente tem a cabeça, só que aí depois na coluna a gente tem a cervical, a gente tem a coluna torácica, a gente tem a coluna lombar e depois a região sacral. Então, a região da cabeça, a gente está falando da parte onde o esquizoide está sendo gerado. Região cervical, a gente está falando quando o traço de caráter oral está sendo gerado. Região torácica, a gente está falando da época em que o psicopata está sendo gerado. Região lombar, a gente está falando da época em que o masoquista está sendo gerado. E região sacral, que é novamente a região do pênis e da vagina, região fálica, é a época que o rígido está sendo gerado. Beleza? E aí, toda vez que aquilo foi sentido de uma forma muito intensa, acontece um processo de mielinização, ou seja, aquelas conexões, aqueles neurônios, aqueles cabos, certo? O que é um neurônio? Um neurônio é isso aqui, ó. É um fio. Essa capa aqui é a bainha de mielina. Ela protege e ajuda na condução elétrica ou química do sinal que está sendo transmitido dentro do neurônio. Todo neurônio que não é muito utilizado, sabe o que acontece dentro da nossa cabeça? Tem um processo de poda neural.
ele é eliminado. Aquela célula morre e é eliminada através de secreção. Elimina, sério, vai embora. Tá? Então, quanto mais você se sentiu, naquele momento, traumatizado em relação a uma rejeição, mais esquizoide você se tornou. Quanto maior foi seu trauma em relação a abandono, mais oral você se tornou. Quanto mais você se sentiu manipulado, mais psicopata você se tornou. Quanto mais você se sentiu humilhado, mais masoquista você se tornou. E quanto mais você se sentiu traído, mais rígido você se tornou. Esses são os traumas, as dores de cada um dos traumas. Tá? Então vamos começar aqui pelo esquizoide. E olha só que interessante. Quem que já assistiu aquele filme Divertidamente? Quantos bonequinhos tem na cabeça da menina? Certo? Quando a gente pensa no esquizoide, ele tem justamente a aparência no bonequinho lá do Divertidamente do medo, lembra? É o cara com o cabeção e o corpo comprido. Por que que acontece isso? Porque quando que o esquizoide é gerado? Entre toda a gestação e mais os 3 primeiros meses de vida, certo? E qual que é a dor do esquizoide? A dor do esquizoide é que ele se sentiu rejeitado. Por que que ele se sentiu rejeitado? Por que que ele interpretou isso? Inconscientemente. Né? Você não está sabendo nem o que está acontecendo. Mas você interpreta inconscientemente, que é o quê? Toda vez que eu me expressei, toda vez que eu bati na barriga ali da minha mãe, que eu dei um suquinho, ela, por algum motivo, teve medo. Falei, putz, meu filho vai nascer, sei lá. Ela teve medo no sentido de não sei se eu vou ter dinheiro para pagar tudo, comprar as fraldas, se meu esposo vai estar presente. E aí o útero, ele contrai e esfria. Contrai e esfria. Então, o que fica gravado no inconsciente desse ser? Toda vez que eu me manifesto, o mundo não é um lugar seguro. É melhor eu ficar na minha. Então, ele traumatizou, ele é rejeitado. Só que aí toda a energia que estava no corpo sobe para onde? Para a cabeça. Então, qual que é o recurso? Porque por trás de toda dor tem um recurso. Certo? Por trás de toda sombra também tem a luz. Ele é um cara extremamente criativo, imaginativo e extremamente racional, tem ideias absurdas, certo? Então eu já quero que vocês comecem a anotar aí, vocês que acham esquizoide, muito pouco que nós vocês dariam aí, certo? Exemplo típico aqui de um outro esquizoide, ó, Mahatma Gandhi. Tinha um puta de um cabeção e um corpo pequenininho. Então, ó, quais são as condições? Ele quer ficar invisível, escondido, tem pouca energia no corpo, muita energia na cabeça, muita razão, muita criatividade, capacidade de raciocinar, ideias fora do padrão. Estimula prestando atenção às suas ideias. Como é que você estimula ele? Presta atenção nas ideias dele. Valoriza o jeito dele. Elogia o jeito dele de pensar. Certo? O que que ele gosta? Ele gosta de abraço, não sei o quê. Não, não toca nesse cara. Por quê? Porque é capaz até de ele quebrar. O corpo dele parece um graveto. Certo? Então, ele não gosta de contato físico, de exibir as emoções, os sentimentos. Ele é extremamente racional. Então, respeite por ele passar mais tempo no mundo das ideias, que é o que a gente chama de caverna, do que para fora. Beleza? Vocês conhecem alguém assim? Já Ô, viram alguém Luiz, em formato de corpo que é assim? Quem Luiz, enxerga assim? Levanta aqui o episódio para todo mundo ver. Olha lá. Temos uma episódio nata aqui. Nata, nata. Olha lá. Luiz, só uma coisinha. Tá dando um bocado de eco no áudio. Eu não sei se tem algum microfone aberto ou o que que é, mas tá dando bastante eco que não tava dando antes. Tá? Às vezes fica meio ruim até de ouvir. Não sei se é só para mim, né? Tem mais alguém que está com eco aí, gente? Tem mais alguém que está ouvindo eco aí? Sim, ele vai pipocando às vezes. Tá. Será que a gente está na live? Estou perguntando para o videomaker. É que a gente está na live? Não? Tem nada a Às ver. vezes o microfone aberto acaba dando isso, que ele ouve e vai realimentando, né? Às vezes acaba dando. Tem alguém aí que está com o microfone aberto? Eu vou expulsar da sala de aula. Vou mandar para a diretoria. Tatiana vai ser eliminada do Big Brother. Tchau, Tatiana. Brincadeira. Só vamos mutar para a A Débora também. Débora também.
Bom, vai falando aí. Se tiver ruim, vocês avisam. Beleza? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem o desenho do corpo do esquizoide, ó. Qual que é a sensação abstrata que ele tem? Que ele quer ficar invisível e escondido. Energia no corpo. Pouca energia no corpo e muita energia na cabeça. O que você tem que esperar dessa pessoa? Muita razão, criatividade, ideia fora do padrão, fora da caixinha, certo? O que você não pode esperar dele? Contato físico, que ele exiba as emoções, sentimentos. Como você estimula ele? Prestando atenção nas suas ideias, valorizando, elogiando o seu jeito de pensar. Alerta importante, respeita ele passar mais tempo no mundo do Bob, contato com o mundo do Bob. Tem as pessoas, né? Tem um pessoal novo aqui que não sabe nem o que eu estou falando. Mas é o mundo das ideias. Beleza? Vamos lá para o próximo. Oral. O oral no simulado divertidamente era representado pela princesa. Olha lá. Redondinho, gordinho, fofinho, fechando fundinho. Vocês conhecem algum assim? Qual é o gordinho que não gosta de um abraço? Fala a verdade. Né? O Jô ia entrevistar as pessoas, o que ele fazia? A primeira coisa ali, meu lindo, não sei o quê, segurava na mão da pessoa. Não era no braço? E eles são extremamente comunicadores. Por quê? Qual que é o trauma do oral? O trauma do oral é que ele foi abandonado. Mas por que ele tem essa sensação? Porque assim, ele nasceu tal, criou um pouquinho lá do esquizoide, ou muito, vai depender de como ele interpretou o universo ao redor dele. Então percebam que nada é o fato. É tudo como você interpretou. Esquece o fato. É como a sua mente interpreta o fato. Tem gente que você ouve aqui, às vezes, na clínica, uma história desgraçada da pessoa e ela está rica, milionária, então não é o fato. É como a pessoa interpretou. Tem gente que passa por um negócio assim. E chega aqui, eu sou depressão profunda, não sei o quê. Porque, sei lá, meu cachorro morreu, não sei, né? E o outro morou no lixão, né? Comeu comida podre e sai rico, milionário, feliz, próspero, casado, sei lá, com 8 filhos. Então depende, não é o fato. Então, qual é a sensação que o oral teve? Que ele foi abandonado. Por quê? Porque depois lá dos 3 meses da gestação, aí começa a formar o oral, né? Depois que você nasceu, depois de 3 meses começa a formar o oral, você começa a se comunicar como? Pelos dois. Pode ver que todo gordinho quer fazer piada. Ele é extremamente comunicativo. Porque ele gosta de se comunicar. E qual é o jeito que o oral se comunicar? Ela fez isso. Então, você pode ver que as mães, geralmente, quando vai chegando uma certa habilidade, ela fala: esse choro aqui é que ele fez cocô. Esse chorinho aqui é que ele está com cólica. Esse chorinho aqui é não sei o quê. Então, ele teve que aprender a se virar falando, não, só pelo chorinho dele. E o trauma dele é o abandono. Por quê? Porque ele estava lá chorando, e aí quando a mãe vai lá e vê chorando, como é que ele virou oral do excesso, que é o gordinho? A mãe vai lá e fala: não sei o que está acontecendo. Chupeta, mamadeira, troca a fralda, balão, abraço. Então ele é o oral do excesso. Toda vez que ele quis chamar a atenção, ele teve muito coisa. E qual que é o oral da falta? O oral da falta é o falso magro, é aquele que é rechonchudinho, pouquinho, mas ele é magro. Tá? E o oral da falta é assim, ele estava chorando lá, e aí a mãe falou: eu não vou levantar da cama para ir lá dar chupeta, nem mamadeira para ele, eu estou cansado, já é a terceira vez que ele está chorando. E ele interpretou: porra, estou chorando, e ninguém está me ajudando, oral da falta. Se ele estava chorando e deram um monte de coisa para ele, oral da falta. As mulheres, de uma forma geral, brasileiras, grande maioria, são orais sensíveis, por uma questão de criação. Não teve surpresa, elas são orais sensíveis, geralmente. Redondas e curvalinhas, harmoniosas, geralmente. Então, olha só, qual que é o momento, então, da amamentação até o 2 anos? Mais ou menos no primeiro 1 ano de vida, tá bom? Qual é a dor dele? Se sentiu abandonado, tá? Quais são os recursos que ele tem? Falei, ó, comunicação, sensibilidade e acolhimento. Certo? Todo gordinho, vocês podem perceber, todo gordinho nasce daqui ali. Ele quer um abraço, ele quer carinho, ele quer carinho. Beleza?
quer ficar grudado, ganhar, dar colo, tem pouca energia no corpo todo. Ele é um bebê gigante, tá ligado? O traço que a gente mais cuida da criança interior é o oral. O oral é essa criança interior, tá? Então, ele tem muita sensibilidade, etc. Então, assim, o esquizoide, ele tem capacidade de fazer os projetos dele? Não, precisa que alguém faça. Ele é do mundo de Nárnia, certo? E o oral, tem perna para fazer também? Não, olha lá, ele não tem nem estrutura. Eu digo perna na vida mesmo, para construir as coisas. Ele precisa que alguém faça para ele, entendeu? Então, esses dois traços, primeiros, eu gostaria que vocês gravassem isso. Eles não têm habilidade para fazer. Eles teriam que ter alguém para executar para eles. E eu quero que vocês gravem também. E o oral, o esquizoide é racional e o oral é o quê? Emocional. Entendeu? Isso é muito importante. Então, importar-se com o que ele está sentindo e oferecer acolhimento. O que você não deve esperar dele, ó, objetividade, razão, silêncio. O gordinho não vai ficar quieto, velho, ele não vai parar de falar, certo? Limite, não, ele tem limite, ele sempre vai ter carente, tá carente. Tanto que o olhar do oral é o do gato de bota de Shrek. Quer descobrir se uma pessoa oral, olha no olho dela, se der aquele brilhinho, é oral, certo? E aí o importante é o que ele sente, né? Mesmo que ele não estiver explicado, ele sabe o que ele está sentindo. Olha lá, sensação habitada, quer ficar grudado, ganhar o da cola. Energia no corpo, pouca energia no corpo, todo. E tem ela correndo com facilidade ali pelo corpo. O que a gente espera dele? Muita sensibilidade, acolhimento, contato e calor humano. Você não pode esperar razão, não. Como estimula? Importar-se com o que ele está sentindo e oferecer acolhimento. Então, você chega com um pouquinho do word e fala, vem, deita a cabeça. Não, eu te ouvi. Ainda vai gostar disso, certo? O que ele sente é importante, mesmo quando ele não consegue explicar. Ele está lá chorando, aquele todo, fala, mas o que está acontecendo? Nem eu sei. Né? Mas aí quer ser ouvido. Entendeu? E aí agora a gente entra no psicopata. E aí todo mundo, quando olha, fala, eu não quero ser. Mas não é questão de quero ou não quero. Você tem um instinto dentro de você. Em proporções maiores ou menores, você tem um instinto dentro de você. Né? E quem quer o psicopata até no divertidamente? A alegria. Porque o psicopata, ele não manipula só fora. Ele manipula até os outros traços do caráter. Então, se o seu psicopata estiver na dor, ele consegue levar para a posta todos os outros traços. Ele vai transformando todas as outras partes, fragmentos da sua mente. Tem até um filme que chama Fragmentado, né? Então, imagine mais ou menos assim. Como se nós tivéssemos, não é bipolaridade, é pentapolaridade. A gente tem 5 carinhos na nossa cabeça. Então, o psicopata, ele manipula não só fora, como também os outros traços. Se ele estiver doente, vitimista, ele convence o masoquista a se ferrar, ele convence o esquizoide a se ferrar, ele convence todo mundo a se ferrar, certo? E então, qual que é o início que acontece com o psicopata? Quando você já desmamou, certo? Você está lá naquele período que o seu universo não é nem mais o útero, nem mais a mamãe, agora o seu universo começa a se tornar o mundo, vai para o mundão. E por que você se sentiu manipulado? Porque olha o que acontece com o psicopata. Você começa a aprender a fazer gracinha. E aí o seu papai, sua mamãe, vê lá que está batendo palminho, e ele fala, vem aqui, ó. Olha o que o João Agnideva, ele já era chamado de Agnideva desde que ele era criança. Olha o que a Agnidevinha sabe fazer. Aí bate palminho. Aí ele aprende, ele fala, se eu bater palminho, eu vou dar uma fusadinha. Se eu não bater, e aí ele fala, beleza, eu não tô afim. E aí o pai não passa na cara. Né? Então ele vai aprendendo a manipular. Por isso que a fase de desenvolvimento, além do episódio de cabeça, oral, boca, garganta, aqui, não sei o quê, né, cervical, e o psicopata, ó, fez. Ele sabe que ele tem que fazer a gracinha, palminho, né? Manda beijinho, olha o que ele aprendeu. Não sei o quê, não é assim? Então ele se sentiu o quê? Usado, manipulado. Tá? Só que no recurso, ele vira um excelente líder, ele consegue articular as pessoas de uma forma extraordinária, negocia e persuade. Persuade e dissuade, que é o quê? Convence ou faz a pessoa declinar, de uma forma usar argumentos lógicos. Agora, quando ele vai para a manipulação, ele faz a pessoa fazer coisas que
dela não gostaria de fazer, mesmo que ele convence ela a fazer. E aí não é tão saudável. Beleza? E aí, quem que era psicopata na humanidade? Por quê? Ele era líder. Ele teve que convencer 12 pessoas lá a seguir ele, sim, então eles tinham um grau de psicopatia muito alto. E Hitler também, será que tinha bastante psicopatia? Sim. Então percebam que o dom que você tem gravado no seu corpo, através do formato, pode ser bom, pode ser ruim. Você manipula as pessoas ou persuade para o bom ou para o ruim. Então, é o fato em si. Você vai fazer com ele, o poder está nas suas mãos. Né? Como diria lá no Star Wars, você vai para o lado negro ou para o lado azul? Né? Esse cara é um exemplo típico também de psicopata, com formas triangulares. Apesar de ter bastante rigidez também. Eu também acho esse cara bem rico, bem feio. Ele é o MacGyver do Chuck Norris brasileiro, né? Ele constrói, se ele precisa de um carro, ele constrói o carro com o galinheiro e o negócio dele vai, certo? Então ele avalia as pessoas e o ambiente para saber quando ele poderá utilizá-lo a seu favor. Ele tem muita energia no tronco e pouca energia na parte de baixo. Então, você pode ver que geralmente as pessoas que são psicopatas lá têm aquele peitão lá de pombo e tal, e a perninha, dois cabritinhos. Porque eles também não têm energia para fazer. Então, marquem aí, psicopata também não tem perna. Então, ó, esquizoide, oral, psicopata não tem perna. Esquizoide, racional, oral, emocional e psicopata. Vocês acham que ele é emocional ou racional? Racional. Então, não tem. Psicopata é racional. Então, ó, negociação, liderança, poder de manipulação, bom planejador, grande capacidade de encontrar saídas. Como é que você estimula ele? Evidenciar a posição de poder que ele exerce e estar a serviço dele. Você não pode esperar dele. Sensibilidade, certo? E que ele mesmo execute seus próprios planos. Ele é ótimo na ordem, em fazer, zero. O fato de ele não se importar constantemente não quer dizer que ele seja uma pessoa má. Tá? Eles são um pouquinho mais frios, cara. Né? Então, e aí por que esse cara é o Chuck Norris brasileiro? Ele é o MacGyver brasileiro? Porque ele tem a rigidez, né? Então, além de ele saber o que tem que ser feito, ele mesmo vai lá e executa. Por isso que, às vezes, tem duas gaiolas de passarinho, ele monta um carro. Né? Ele monta um programa dele. Então, sensação abstrata. Vou te avaliar para saber como e quando você vai poder ser útil para mim. Olha o formato do corpo dele. Ó. O peito de pombo, dois cabritinhos ali, a perna, energia na cabeça e o peito aqui, ó. Certo? Exalando energia. Energia no corpo, muita energia no tronco para cima e pouca energia na parte de baixo. O que você espera dele? Plano, praticidade, capacidade de encontrar saídas. O que você não espera? Sensibilidade que ele mesmo execute seus planos. Como você estimula ele? Evidenciar a posição dele de poder que ele exerce e estar a serviço. Alerta importante: o fato de ele não se importar com os sentimentos não quer dizer que ele seja uma pessoa má. E aí a gente vai para o masoquista, que lá no Divertidamente era raiva. Qual que é o trauma do masoquista? É a época do desfraude. Ele se sentiu humilhado. Pô, ele está lá, daqui a pouco um monte de cocô, de merda. Caramba, de novo não conseguiu segurar. Então ele não consegue segurar o esfíncter anal. Qual é a época que ele é formado? No desfraude, lá, entre 2 anos e meio e 3 anos e meio. Então toda vez que ele deixou escapar as fezes, ele se sentiu humilhado. Tem um segredo para você saber se já está na hora de você tirar a fralda ou não de uma criança, que é quando ela consegue subir a escada sem precisar segurar no corrimento. Você está vendo isso? Ela já tem todo um controle aqui da parte anal, e aí ela consegue então mudar, então já está na hora de tirar a fralda. Antes disso, você tirar a fralda, você vai estar humilhando a criança. Porque ela vai fazer cocô e ela vai interpretar inconscientemente de novo, tipo, puta, que merda. E aí esse puta que merda não é só físico. Quem é masoquista tem esse puta que merda emocionalmente também falando. E ele tem esse puta que merda e a palavra merda em vários momentos. Ele é o raiva, né? Então ele vai e suporta, suporta, suporta. Só que daqui a pouco ele joga a merda no
Porque ele tem uma dificuldade muito grande de dizer não, porque ele é o cara que consegue aguentar, suportar. Ele foi humilhado no conta dele inteiro, então ele já está acostumado. Pode bater nele que ele aguenta. Tanto que ele é todo, né? O Hulk é, mas assim, você pode ver que o desenho do personagem Hulk é todo quadrado, certo? Suporta coisas difíceis, ele é ótimo em ter processo, metodologia. Certo? Geralmente os masoquistas eles também são gordinhos, só que ele é o gordinho quadrado, não cheio. Então, como ele tem medo de que vai dar merda, pô, ele faz um projeto, um processo que não tem como dar errado. Ele tem medo de que as coisas vão dar errado. Né? Então, ele é ótimo no planejamento. Um exemplo típico aqui, a gente tem a da Alemanha, esqueci o nome agora. Da Alemanha. Angela Merkel. Angela Merkel. A Daniela Merkel. Aqui, pelo que eu estou vendo, está sempre escrito a mesma coisa que lá, então eu vou ficar perguntando. Vamos direto para esse tema. Sensação abstrata. Preciso me segurar o máximo possível. Olha como é que é a energia dele. É a panela de pressão. Ela segurando, daqui a pouco tudo isso vai para fora. Ele aguenta, e ele. Puta que pariu, de novo, tá entendendo? Mas durante anos, ele não te falou não. Certo? Durante anos, ele não te falou não. Então, sensação abstrata. Preciso me segurar o máximo possível. Energia no corpo. Muita energia acumulada no corpo todo, prestes a explodir. O que esperar? Força, cautela, atenção e simplicidade. Ele é muito brother, certo? Ele consegue te ouvir. Tanto que ele é, muitas vezes, vaso sanitário das pessoas. Né? Ele fica lá ouvindo a merda. Tem bastante mal aqui, né? Então ele vira aquele verdadeiro privado. Fica ouvindo a merda de todo mundo. Às vezes não vai nem no psicólogo, nem nada, não sabe nem como explorar essa merda. Né? Fica doidão. O que não esperar? Espontaneidade, improviso, que ele põe os seus sentimentos. Então, você pegar um maluquista nato e falar assim, mano, se vira, vai ali no pau, você está pegando dele. Ele tem um medo de que vai dar merda com ele. Vai que ele lá no pau? Não pode. Como estimula? Valorizar e reconhecer sua capacidade de lidar com coisas difíceis. Alerta importante, o segredo dele está em escolher o que e de quem ele irá se importar. Beleza? E vamos para o último traço, então, que é o rígido, que no desenho lá é a nojinha. Você pode ver que ela está sempre lá, se maquiando, né? Porque o rígido, ele tem um trauma fodido que ele acha que ele nunca está perfeito. Já viram? Pessoa que é muito linda, você pergunta assim, você olha assim, né, para mim, ou para o cara, que depende mesmo, se você for hétero ou bi, ou sei lá, como você conhece a regra, tem aquela atração. Você olha e fala, essa pessoa é uma pessoa bonita. Vai conversar com ela, ela fala, eu não acho meu olho tão lindo. Então, o rígido, ele tem muito esse trauma da perfeição. Ele já é perfeito, você olha assim e fala, que obra de arte. Mesmo assim, ele não acha isso, certo? Por quê? Vamos entender o porquê. Quando que surge ele? No momento que está surgindo a sexualidade. Então, a gente estava lá na região anal, agora a gente está para a região frontal aqui, que ele percebe se ele tem pipi ou se está faltando pipi. Beleza? Entre 3 anos e meio e 5 anos. Beleza? E aí o que acontece? O rígido, ele forma o que vem da psicanálise, a gente chama de, se for o menino, triângulo de Edison. Tá? Se for a menina, triângulo de Electron. O que é isso? Vamos supor, eu, menino, quando se forma isso? Primeira coisa, percebo que eu tenho pintinho em vez de nascer. Então, é a primeira coisa que acontece comigo. E aí, tanto, tem muitas vezes, quando eu começo a perceber, eu lembro quando eu tinha 5 anos exatamente, eu estava lá no prézinho, tinha um moleque que ficava colocando a mão dentro da calça e mexendo. E chamaram a mãe dele na escola, não sei o quê, e o pai e a mãe dele davam tapa na mão dele e falavam, tira a mão daí, que isso é tudo. Olha só, já vai gerando os traumas e os bloqueios lá, tudo que vai gravando. Né? E aí, o que acontece? Mamãe vai lá e fala, não me demais. Vou dar uma historinha para você. Dá um beijo na sua testa
Só que você dorme com a mãe, a mãe vai lá e deita com o papai, pô, você tem que trair. Então, o menino, ele sempre tem uma paixão inconsciente pela mãe. E a menina sempre vai ter uma paixão inconsciente pelo pai. O pai sempre vai chamar ela de princesa, etc, etc. E ele vai deitar com ela, não vai deitar com a menina. Então, como que gera a rigidez da mulher? Com essa sensação de traição com o pai. E o menino, sensação de traição com a mãe. Quer falar uma coisa? Tanto assim, falar uma coisa, porque a gente tem que falar uma coisa. Vai dizer, meu Deus, santo Deus. Eu sei que você está dando tempo, aí não vai mais jogando para uma atividade e vai derrubar essa coisa. Então ele se sentiu trocado, excluído ou traído. E aí o que acontece? Como é que ele vai modelar o corpo dele para que isso não aconteça mais? Você está gostoso, não. Então ele vai deixando o corpo dele bem harmônico para ele ficar mais bonito do que o pai. E a menina ficar mais bonita do que a mãe. Geralmente, pode ver que o menino ele tem uma certa tendência que o pai ele se dá melhor com a mãe. Você pode ver que geralmente a menina tem mais problemas com a mãe e se dá bem com ele. E aí lá na psicanálise pura, nua e crua, o Freud vai falar: todo cara tem um paciente pela mãe. Todo mundo tem pelo pai. Beleza? Quais são os recursos que ele tem, então? Competitividade, proatividade e agilidade. Lembrando aqui do masoquista, ele é emocional ou racional? Exato. Emocional ou racional? O masoquista, ele é emocional. Porque ele tem, e ele não pode expressar. Entendeu? Então, anotem isso. O masoquista, na verdade, é emocional. E o masoquista é o primeiro que tem o que para fazer? Perna. Ele tem as pernas para fazer. Ele consegue executar, lembra? Ele é o cara do planejamento, deixa que eu faço isso aqui. Então, o masoquista é o primeiro que tem pernas para fazer. E o rígido tem perna para fazer? Exato. Tem ou não tem? Tem. Os dois últimos traços têm perna, os três primeiros não têm. O rígido é racional. E o rígido, lembra que é o triângulo de Édipo? O rígido ou a rígida, e tudo na vida dele ele vai triangular. Como assim tudo na vida dele vai triangular? Ele pode até ter um emprego, mas ele também vem de brigadeiro para fora, porque vai que eu sou mandado embora. O rígido, geralmente no trauma na traição, ele tem uma facilidade de dar uma gaia. Por quê? Porque ele fala assim, ó, tu eu amo, tu é certo. Então ele tem uma separação entre emoção, coração e genital. Tinha um amigo meu, que eu sei que ele não vai ser live, então eu vou contar a história dele. Ele era casado e saía com as prostitutas. Claro. Cara, não é que ele vai fazer isso de boa. Ele lá é só cara. Entende? Então ele consegue separar tranquilamente. E ele vai triangulando em tudo na vida. E a menina também, em tudo. Então ela tem, às vezes, um cara que ela fica que é mais para receber um carinho, o outro é get ali, certo? Então, triangulação é a palavra do vídeo, tá bom? Aí aqui a gente tem esse casal aqui, cheio. E, olha lá, percebam que a energia do coração está separada da energia. Uma coisa é genital, outra coisa é o que eu estou sentindo. A energia é totalmente passiva, totalmente para fora. E o corpo, violão. Então, ó, sensação abstrata. As pessoas irão se encantar por mim. Energia no corpo. Muita energia no corpo, principalmente nas pernas e no quadril. O que você tem que esperar dele? Força, agilidade, consistência e disposição para executar. O que não esperar? Decisão rápida entre duas ou mais opções e foco exclusivo. Por quê? Porque ele sente culpa fodida. Enquanto ele está trabalhando, ele fala, putz, ele está aproveitando mais a vida. Aí ele está lá aproveitando a vida e fala, eu devia estar trabalhando um pouquinho mais. Porque ele nunca está no lugar presente, ele está sempre no triângulo. Sempre no triângulo, certo? Como estimular? Deixá-lo seguro quanto à sua posição na relação construída. Alerta importante. Não é justo exigir que ele tenha que trabalhar com uma única opção. Então, você sempre vai ter que dar duas opções para ele. E aqui está o meu grau. Eu quero que vocês comecem a fazer agora de vocês também.
essa é a atividade, tá? A gente vai dar 5 minutos aí que a gente vai, de novo, parar um pouquinho de aula, para vocês tomarem uma água, lavar o rosto, fazer um xixi, pegar o espelho se não pegou, certo? E o eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês olhem aí, para a gente fazer só um exercício rápido, para a cabeça, para os olhos e para a boca de vocês, e vocês vão decidir se é mais esquizoide, mais oral ou mais rígido, e eu quero que vocês distribuam 3 pontos. Desculpa, 10 pontos. Então vamos supor, se eu dei 3 pontos para esquizoide ali na minha cabeça, 2 pontos para oral, 3 para masoquista e 2 para rígido, se eu somar tudo dá 10. Então sempre vão ser 10 pontos. Tá? Então, de frente para o espelho, vocês vão ver se vocês acham que vocês são mais masoquista, mais oral, mais psicopata, mais rígido, certo? E a gente vai mandar aí para vocês no grupo esses prints aí para vocês fazerem exercício em casa. Daqui a pouquinho a gente entra de novo. Então, vocês vão analisar a cabeça de vocês, os olhos e a boca. Fechou? Então, daqui uns 10, 15 minutinhos no máximo, acho que 10 minutinhos vocês vão ter que fazer. 10 minutos. 10 minutos vocês têm para fazer a atividade, a gente vai mandar essas 3 lâminas aí no grupo, vocês vão decidir se os olhos, a boca e a cabeça de vocês, o que é. Se é mais oral, mais rígido, o que é. Fechou? Mais rígido, vocês são mais o quê? Rígido. Rígido, olha lá. Já estamos identificando o que vocês são mais. E é claro que vocês não são só isso, certo? Existe os 5 dentro de você, só que você é mais um ou mais o outro. Então, vamos olhar aqui rapidamente para corrigir a lição de vocês. Então, vocês tinham 10 pontos, né? 10 pontos para vocês jogarem nos traços. Então, vamos falar sobre a cabeça do esquizoide. Ó. É uma cabeça grande, alongada e com a testa ressaltada. Cabeça do oral. Lembra que o oral é tudo redondo. Então, quanto mais redonda a cabeça, quanto mais aquele fofurinho aqui que dá vontade de fazer, curte, lembra? Ele é o nenê. Mais oral. Psicopata, cabeça triangular com a parte superior maior do que a inferior. Certo? Então, você tem bastante psicopatia no rosto. Olha lá o rosto. Você consegue perceber? O Henrique, por exemplo, já tem esquizoidia, tem masoquismo, psicopata, quase nada. No rosto, esquizoide bastante. Tem? Masoquista, quadrada e com o maxilar evidente. Aqui. Ele tem que prender toda a energia. Né? E o rígido, harmônico e proporcional. Então, você pega aqui os terços, né, que eu estava explicando, todo, olha assim com uma harmonia. Naturalmente é lindo o rosto da pessoa. Tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Porra, Luiz, eu acho que minha cabeça é muito esquizoide. Muito. Já põe uns 5 pontos, então. E o resto você distribui nos outros. Entendeu? Ah, não, eu acho minha cabeça muito rígida. Minha cabeça é linda, sei lá, é totalmente distribuída. Põe já 5, 6 pontos, 4 pontos na rigidez, e aí você tem os outros para jogar nos outros lugares. Mas com certeza você não é 10 pontos de rígida, é impossível. Tá? O máximo que eu já vi alguém dar é 8 pontos. Mas são casos muito serios assim, mano, isso aqui é um exemplo tradicional de uma cabeça, entendeu? Mas tem que ser um negócio absurdo. Foram pouquíssimas as vezes que eu vi dar 8 pontos numa determinado traço, né, e zerar um monte de outro, tá? Continuando aqui, então, olho. O olho do esquizoide. Olhar desfocado, olho grande, olheira profunda e geralmente usando oral. Olho pequenininho, olho que se conecta, né? Olho que mostra aquela tristeza, aquele vazio. Lembra? O que é o olhinho do gato de copa? Certo? Aquele olhinho. Psicopata, olhar avaliador, penetrante, intenção de querer algo próprio. Eu falei, você olha para ele, você tem vontade de desviar. Fala aí, vocês estão discutindo. Agnes Deus e Diomedes. Manda bom. O seu rosto. Agora a gente já está no olhar. Coisa diferente. Estamos mudando aqui. A gente analisa rosto, olhar e boca. Nesse primeiro momento. No workshop vai ficar de 8 horas. Masoquista. Sobrancelhas contraídas aqui, né?
levemente unidas. Já viram gente que tem que até passar um negocinho aqui para cortar o medo assim, e mostra raiva, lembra? Ele é o raivinha no Divertidamente. Olheira com bolsas embaixo e sensação de peso. Se você olha o olhar, ele olhar parece ter um peso, tá? E o rígido é o desenho mais harmônico e delineado, intenção, conexão sedutora, né? De novo, você olha para o olho dele, você olha para o olho e já está dando vontade de dar um beijo. Tanto que é aquele olhar, certo? Tchan, tchan. Opa, então uma coisa. Boca. Boca do esquizoide, lábio fino, geralmente sem cor. Do oral, grande, com lábio grosso e rosado. Formato de bico e aspecto infantil. Psicopata, sorriso torto com canto de boca maior que o outro. Boca diferente do lado esquerdo e do lado direito. Então, até isso, ó, quando você dá o sorriso, subiu mais para cá, né? Eu acho, não sei. Ó, sobe mais isso, né? É isso, né? E aí aqui entra essa questão da lateralidade. Então, significa que quando eu vou persuadir, o que eu uso para persuadir? A energia feminina ou masculina? Até isso dá para você ver. Os olhos também, às vezes, você vê. Um olho é mais oral, o outro olho é mais esquizoide. Então, esse olho aqui, por exemplo, direito, ele esperava receber mais atenção do pai. Então, tem toda essa lateralidade também. Boca do masoquista, maxilar e lábios fechados e contenção muscular. Os dentes são todos tortos e proporcionais. O lábio é reto embaixo. Quando ele tem a mandíbula lá, né, travada. E o rígido, lábios desenhados, dentes alinhados e proporcionais, com aspecto sedutor. Beleza? Então, só para vocês terem noção aqui de como eu funciono, eu sou muito distribuído, eu não tenho pico. Tem gente que é puramente quase esquizoide, o outro é quase puramente oral, o outro é quase puramente. O meu gráfico não, ele é. Digamos que eu tenho todos os traumas, todas as dores, e ao mesmo tempo eu também tenho todos os recursos. Então, se eu quiser ser criativo, eu consigo. Se eu quiser ser o cara que faz, eu consigo. O que eu quiser, eu consigo, só que também, ao mesmo tempo, é um tumulto assim na minha cabeça. Por quê? Porque eu tenho que. Não tem alguém que fica mais tempo aqui no controle remoto, mexendo. E o cara é esquizoide, é, em teoria, mais harmônica a vida dele. Por quê? Ele é esquizoide. Então, quem que fica quase 100% do tempo lá mexendo no... Lembra que no Divertidamente tinha o painel, todo mundo queria ficar mexendo? É o esquizoide. Agora, no meu caso, não. Imagina que é 24 horas, cada um está segurando o controle do videogame. O dia inteiro. Tocando. Só que tem um detalhe, que é um segredo aqui que eu vou contar para vocês. Para um pico ser pico, ele tem que ser pico. Em outras palavras, para um pico ser um pico, ele tem que ser a maior nota. Então, em teoria, os meus picos, mesmo eu não tendo um pico bem claro, é o oral, ó, 25%, e o rígido, 25%, em teoria. Só que o psicopata, ele é tão manipulador que para um psicopata ser considerado pico, basta ter acima de 15%. Uma pessoa tem 15% ou mais de psicopatia, ela já é considerada como pico ou psicopata. Então, no meu caso, quem que mais manda, mesmo sendo totalmente destruído? Ele põe todo mundo para trabalhar para ele. Vocês que convivem comigo, faz sentido? Ele causa o caos, cara, se ele quiser. E as pessoas nem percebem que ele está, certo, fazendo tudo o que ele quer. É, ótimo. Mas lembra que se eu tiver doente, é a desgraça na minha vida. Porque é o psicopata, ele puxa o masoquista para ir para a desgraça. Aí ele puxa o... Então, assim, aí o masoquista vai aturar tudo e vai fazer um monte de merda. O esquizoide vai ficar lá fechadaço no mundo dele, sem desabafar com ninguém. O oral vai ficar sem pedir o abraço, sem pedir
certo? E o rígido vai ficar triangulando, querendo a perfeição, trabalhando com nenhum retardado, achando que vai receber amor aqui. Então, o psicopata ele consegue colocar todo mundo na foto, se ele quiser, certo? Então, aqui, ó, vocês vão ter acesso ao material do workshop aqui da aula zero. Aqui a gente mostra as outras partes. Como eu falei, a gente não vai falar tudo, senão vai ficar gigantesco. Mas aí também tem o tronco, o quadril e as pernas, de cada um dos traços aqui, para vocês depois darem uma olhada também. Aqui tá faltando, né, Guilherme? Perna do coitado do bigode. Ele não tem perna, mas pelo menos vai do corpo. A perna dele também é bem fraquinha. Agora, uma coisa só para a gente finalizar os traços. A gente falou sobre quem era emocional e quem era racional. A gente falou sobre quem tinha perna e quem não tinha perna. E agora, um último exercício para ver se vocês entenderam bem. Vamos falar dos cinco, quem gosta de aparecer e quem não gosta. Esquizoide gosta de aparecer? Então, ele não é do palco, ele é do mundo das ideias. Oral, gosta de aparecer? Gosta. Psicopata, gosta de aparecer? Masoquista, gosta de aparecer? Não, pode dar. Porque não gosta de aparecer. Masoquista. Ele pode fazer uma coisa que dê muita merda. E o rígido, gosta de aparecer? Então, aqui a gente também... Ó, o que eu quero mostrar para vocês, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Quando a gente gera um gráfico de vocês, a gente olhando esse gráfico, a gente fala, você tem tantos por cento de capacidade de fazer e tantos por cento eu não gosto de fazer. Porque aí eu somo esquizoide, rígido com masoquista, eu sei o quantos por cento a pessoa tem capacidade de ela mesma fazer, sem precisar dos outros. Entendeu? Aí outra coisa que dá para eu descobrir, se essa pessoa é mais racional ou mais emocional. Como é que eu faço isso? Olha o rígido e O o Luiz é mais racional ou mais emocional? racional. Eu sou mais racional. Por quê? Porque eu preciso somar o rígido com o psicopata com o esquizoide, vai dar um valor. E se eu somar o oral com o masoquista, dá um outro valor. O valor que der mais, eu sou mais o oral, entende? Aí outra coisa, dá para eu saber se essa pessoa é introvertida ou extrovertida. Como assim, Luiz? Pega e soma aqui, ó, meu esquizoide, eu tenho 17, certo? Com o masoquista, tenho 15. Soma os dois, dá quanto? Não, esquizoide tem 17 e masoquista tem 15. Não. 32. Oi? Quanto que deu? 32. 32. Então, só 32% de mim gosta de ficar no canto, isolado, sem ficar conversando. Os outros 70 e tanto, que aí pro pau quer aparecer, quer dar aula do workshop, lá que me dê, você só vai falar um pouquinho, entendeu? E é assim. E tá tudo bem com ele, que daí Mais trabalhado, né? Por causa da desflexibilização muscular. E agora, eu vou passar um pouquinho aqui para o Agnew, que ele vai falar das nossas próximas aulas em si, que é o quê? As couraças, essas mordaças, essas cintas que fazem esse trauma do nosso corpo. Que a gente tem a couraça ocular, aqui a oral, né, da cervical mais a boca, torácica, certo? Lombar e a pélvica. Então, qual que é a nossa ideia nos próximos encontros? A gente começar a trazer cada um desses traços, não importa qual está na dor, porque às vezes você vai falar, eu sou oral com rígido, mas o meu esquizoide está na dor. Eu não estou conseguindo ser criativo, eu não estou conseguindo colocar as minhas ideias. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tratar essa couraça ocular e vamos dar tarefa para esse esquizoide. Sair da dor e ir para o refluxo. Então, a proposta seria a gente fazer mais 5 encontros. Cada encontro a gente trata um. Tá. Beleza? Então, começa a explicar isso aí. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Agni Deva. Eu trabalho com psicologia corporal e, como vocês bem puderam aí mergulhar nesse assunto, né? Eu vou falar bem brevemente que nem tudo está perdido, até para pessoas esquizoides, como eu também tenho bastante esquizoide, também posso parecer, eu também posso me expressar, eu também posso realmente colocar à tona, né, meus dons, talentos. E isso acontece de alguma forma onde você possa expressar suas emoções, né?
a gente está falando aqui de de flexibilização das coraças. E por quê? Né? Todo esse desenvolvimento aqui que o Luiz fez, ele basicamente vem desde o útero da nossa mãe, né? Do nosso processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, para vocês pegarem exatamente essa compreensão, quando a gente é bebezinho, quando a gente sente essa rejeição do útero, ou quando a gente nasce e a gente não tem aquele olhar amoroso, né, expressivo da nossa mãe, isso é o primeiro contato que a gente tem é nos olhos, né? Então, de certa forma, se a gente não é nutrido, né, na questão de ser visto, de ser enxergado, de receber essa nutrição pelo olhar, porque o bebê, quando nasce, ele tem somente essa parte para se expressar, né, no olhar. Então, daí já vem essa ferida emocional relacionada à rejeição. Da mesma forma, a gente vai crescendo do bebezinho, ele vai começando a explorar esse campo da oralidade, né? A expressão do choro. Muitas vezes o bebê ele está expressando ali no seu choro um desconforto, às vezes é uma roupinha que está com uma etiqueta atrás e a mãe está dando peito. Então, acaba que às vezes a própria necessidade do bebê ele não é exatamente bem compreendida. Então, tudo isso vem dessa compreensão, essa assimilação que a gente tem quando é criança, né? Quando a gente é bem bebezinho, e isso vai gerando todos esses traumas, né? Da mesma forma, quando a gente está ali, desenvolveu essa questão do olhar, desenvolveu essa perspectiva aí do chorinho, do riso, essa parte da oralidade, quando a gente ainda nem está andando, a gente está se expressando aqui, com mãozinha, né? Envolve toda essa parte aqui torácica, né? E da mesma forma, esse processo de minimização, né? Que é esse desenvolvimento aqui de toda essa do tronco, de modo geral, do sistema nervoso geral, de modo geral, ele é um fluxo de energia, né? E energia é a mesma coisa que a gente está falando aqui de emoções. Então, da mesma forma como a gente se desenvolve nesse processo e se essas emoções elas estão sendo reprimidas, isso vai gerando exatamente esses traumas, né? E a gente fica com isso tudo gravado, e é isso que compõe esses encoraçamentos. E aí existe essa possibilidade da gente desencoraçar a partir da expressão dessas emoções, daquilo que foi reprimido. Quando a gente chega, por exemplo, nessa perspectiva aí do masoquista que teve esse trauma em relação ao esfíncter anal, né, foi forçado a segurar ou soltar o esfíncter anal, essa parte de ele sustentar muita coisa, a expressão podada da raiva, por exemplo, né, quando chega o rígido e naqueles 4, 5 anos de idade, a gente está conhecendo a nossa sexualidade, desfrutando ali do prazerzinho, né, que tem nos nossos genitais e, de certa forma, os nossos pais, eles podam a gente, não toca aí, menino, fecha as pernas, menina, isso é feio, sujo, é errado. Não, isso na verdade não foi, né? Mas, enfim, sempre a gente assimila, né, uma questão que fica ali enraizada que pode, de certa forma, estar bloqueando níveis no nosso amadurecimento, né, na nossa vida adulta que precisam ser olhados, né, e como que a gente vai desencoraçar essas travas, essas coraças aqui, através da liberação da emoção, tá? É para igual para imagem mesmo, e a gente vai sempre trabalhar nas nossas vivências aqui, práticas, né? A gente vai fazer, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, né? Vocês podem fazer um caso comigo, tá? Sim. Tem um tripé, então, volta lá. Não, Aqui, é exatamente isso. Respiração. Exatamente isso que eu vou trazer. Como que a gente trabalha essa assimilação da emoção? A respiração, o som e o movimento. Toda vez que a gente realmente assimilou algum trauma, a gente primeiramente travou. Quando a gente, sei lá, criancinha, correndo ali, pura expressão ali visceral de energia, correndo pela casa, você bate o dedinho do pé na quina do sofá. Aí você, para não sentir aquela dor, você trava. Então, mesmo o homem que escuta, né? Não chora, menino, homem não chora. Menino não chora, então isso tudo traz exatamente essa contenção de emoção. Então, hoje em dia a gente vê, por exemplo, uma pandemia, né, de processos aí de pessoas com adoecimento mental, né, porque está todo mundo aqui no racional, não sabe elaborar as emoções, não sabe exatamente fazer o sentir, né, para colocar em movimento, para colocar essa expressão. Então, o trabalho com respiração,
ele é extremamente valioso, né, para a gente poder realmente colocar à tona. E o processo desse tripé que a gente trabalha, tanto respiração quanto som, né, a expressão. Se tiver que gritar, é gritar. Se tiver que realmente falar as coisas, tem muita gente que tem um bloqueio, por exemplo, oral. Ele engole muita coisa, às vezes as coisas ficam secas, assim, ó, travando, sabe? Quando tem muito problema de garganta, tá tudo travado aqui, ó. Às vezes você não consegue expressar. Você, às vezes, tem esse traço de caráter que pode estar liberando, se purificando através de choro, mas você não chora, você reprime. Então, esse processo de trazer para o corpo é exatamente trazer essa visceralidade. E o movimento é, de fato, trazer à tona a expressão, né? Seja através de dança, através de meditações vibracionais ativas, que é esse próprio trabalho corporal, onde, através desse movimento que a gente expressa, esse corpo ele vai começando a ganhar energia, vai ganhando tônus. E a partir desse tônus, a gente vai começando a expressar livremente essa energia que quer pulsar, quer se expressar. E acontece aí as chamadas catarses, né? Às vezes você vai acessar diversas emoções, como, por exemplo, uma raiva. Às vezes, numa meditação dessa, a gente pode trazer esse som, o movimento, né? E a expressão corporal, a gente pode acessar uma raiva, então a gente pode acessar uma emoção de tristeza profunda, ainda que você esteja dançando. Então, é um trabalho bem complexo, mas também muito Libertador. Libertador, essa que é a palavra. Essa palavra eu gosto de falar. Exatamente, é um trabalho libertador porque nos tira desse aprisionamento, né? A gente tem muitos, são poucos os contextos que a gente tem realmente para, por exemplo, elaborar as nossas emoções nessa perspectiva de realmente senti-las de verdade, porque você vê no consultório de psicologia ali que você só vai elaborar, só vai contar os seus problemas com o psicólogo, ele só vai te ouvir, ele só vai ali te passar às vezes um remedinho, uma coisa assim, mas você não vai poder estar elaborando exatamente isso no seu corpo, né, trazendo isso à tona. Então, esse que é o sentido da perspectiva da gente trabalhar esse nosso mental, né, esse nosso inconsciente expresso exatamente no nosso corpo, gerando essa capacidade de desbloquear e poder sermos mais energéticos, mais vitais, né, e sentir com tudo, né, sem essas resistências, essas máscaras, né, que nada mais são esses encoraçamentos. Eles todos estão travando aí nossos potenciais, nossos dons. E é exatamente por isso que a gente está trazendo aqui essa proposta. Então, a gente, quando tem o trauma, o que que a gente segura? O ar, o som. Lembra lá, o que eu mais ouvi do meu pai foi: moleque, não chora. O que eu segurei? O ar, o som, o choro, né? Eu tava achando. Então, o som, ó, você que vai ali no trauma. Respiração, som, e o que mais que eu tive que fazer? Para. Por isso que é respiração, som e movimento. E tem uma coisa que a Guideira também tem que falar, que é as tarefas da Guideira. Então é o seguinte, nas aulas práticas, nos encontros nossos de grupo de práticos, são 5 para tratar cada um dos pratos, tem a parte prática, que é o que? A gente fazer as loucuras lá com o corpo para quebrar essas amarras. Estamos treinando, libertar. Só que aí, tem também, durante a semana, né, a cada traço, uma semana, vocês vão receber uma tarefa para aquele traço. Então, por exemplo, como é que eu tiro o esquizoide da dor? Esse esquizoide, ele teve a chance de expressar os sonhos dele para alguém? Talvez nunca. Então, vocês vão ter um caderno que vocês vão escrever todos os sonhos de vocês. E vocês só vão contar esses sonhos para as pessoas que vão dar voz, vão, tipo, valorizar esse sonho. Não conte esse sonho, por exemplo, uma pessoa que vai falar: sério? Motorhome? Pela costa brasileira inteira? Não, isso é impossível. Aí você fala: beleza. Vou fazer do mesmo jeito. Então, assim, o esquizoide ele precisa ter voz, o oral precisa ter. Então, todos eles a gente vai tirar da dor. Luiz, eu não sei qual é o meu traço que está na dor. Todos eles vão sair da dor. E aí a gente vai procurar ter 2 tipos de tarefa. A gente vai procurar fazer isso. Não, pode ficar. Vai ter a tarefa para aquele traço que está na dor, porque às vezes seu esquizoide não está ele está na dor, né? Então você vai tirar ele da dor.
E a gente vai ter uma tarefa mais fodástica, porque às vezes seu escritório já está no recurso. Então, o que ele precisa? O próximo nível. Então, agora a gente vai para alta performance do seu escritório. Se seu escritório já está no recurso, então agora vamos para alta performance do escritório. Já está com todos os sonhos? Já. Então, qual seria uma coisa ainda mais maluca nesse sonho? Não é um motorhome de 95 mil, é um motorhome. Eu acho que eu já estou bem com uma vez. Não sei qual seria o próximo nível, mas vai ter o próximo. Então, a proposta que a gente está trazendo é exatamente trabalhar isso em grupo, né? Tanto com esse aprofundamento para que vocês possam entender e se trabalhar nessa identificação, né, de quais são esses traços de caráter que estão realmente trazendo esse encoraçamento do corpo. E em 6 encontros a gente vai trazer tanto essa parte de aprofundamento de vocês conhecerem e se reconhecerem, e também essa parte prática, que é quando a gente vai trabalhar, ainda que online, né? A gente vai também poder fazer isso aqui em grupo, mas a gente vai trazer exatamente os processos corporais, né? Tanto de meditações vibracionais ativas, exercícios diversos, e também a gente vai ter essa possibilidade da gente poder fazer esses exercícios para isso fixar, né? Para deixar mais direcionado esse processo de transformação. Então, a gente vai fazer vocês trazerem essa autoconsciência e tirar vocês desse lugar de dor, né? Dessas, desses traumas emocionais, dessas feridas emocionais, e vai, passinho a passinho, trazendo vocês para o lugar do recurso. Porque senão 2024 vai ser idêntico a 2023, uma merda. Sem nenhum resultado, sem nada de novo, por isso que a gente falou. A gente vai falar tudo sobre como vai ser 2024 de vocês. Por quê? Porque se vocês não fizerem nada para mudar, vai continuar tudo igual. E por que são 6 encontros? Porque é o seguinte, na primeira semana de janeiro, então, porque semana que vem posso estar de férias, a gente não está de novo, certo? Até em Hogwarts está de férias. Então a gente vai sair também de férias. Aí, primeira semana de janeiro. Então, vamos supor que a gente vai combinar que vai ser quarta, então, todo mundo de quarta, então quarta também seria um bom dia. Então, toda quarta, das 8 às 10, a gente vai tratar um trauma. Então, vamos supor, primeiro é o esquizoide. Quem cai para dentro, 8 horas da manhã, está lá a primeira tarefa do esquizoide. E à noite, a gente começa a tratar o esquizoide. Quinta, segunda tarefa do esquizoide. Sexta, terceira tarefa do esquizoide. Sábado, quarta tarefa. Domingo, né? E aí vai indo até que chega quarta-feira de novo. Você recebe a primeira tarefa às 8 horas da manhã do oral. E à noite você vai conversar com a gente e vai falar como foi essa semana cuidar do seu escritório. Entenderam? Então, por que não é 5 encontros ao invés de 6? Porque na última semana você vai cuidar do rio. E aí, tipo, qual é a semana de acolhimento? Não, tem que ser. Então, tem que ser 6 encontros. E aí, na sexta semana, a gente acolhe o rígido, vê como é que foi cuidar desse rígido. Só que a última aula vai ser fodástica, que vai ser com o nosso mestre, que é o treino de novo. E ele vai contar somente como ele se curou do HIV e do câncer de pele, só mudando o trauma do intestino. Se curou de compulsão sexual também. Ele vai falar exatamente do livro dele aqui, ele é um nosso mestre. A gente tem... Você colocou a foto dele pra gente? Tá no final. Tá no final, isso aí. Vai até mostrar hoje aqui, porque a gente negociou com ele nessa aula, porque ele é meio que famosinho agora. Então a gente teve que negociar para ele dar a última aula para vocês. Mas a gente falou, cara, você pode fazer um fechamento. E sim, por quê? Eu consigo manipular muito bem. Então, ele que vai fazer o fechamento, e ele vai fazer essa aula magna para vocês lá no final, e ele vai fazer isso com a gente, junto com a gente aqui online, porque o já vai estar incluído, certo? Então, vamos morar com ele, mas ele vai fazer aula online, vai contar como foi esse processo, desde a sexualidade, da biologia, como ele conseguiu se curar do HIV e da compulsão sexual e do câncer de pele que ele teve. Tá tudo sem
precisar usar de recursos medicinais. Ele usou, na verdade, no começo do HIV, mas depois ele parou de tomar os medicamentos e até hoje ele não toma mais. E aqui no final do livro tá os exames, né? E quem cai para dentro também, a gente vai sortear um livro desse e vai dar um jeito de ele autografar. Certo? Vamos para o próximo slide. Então, como é que vai ser os nossos encontros presenciais hoje, Deva? Então, essas vão ser sessões de 2 horas, sendo 15 minutos de abertura, acolhimento, né? Uma escuta ativa para todos que estiverem com a gente. A gente vai ter aí por volta de 45 minutos da aula, né? Fazendo esse aprofundamento do que são esses traços que a gente vai trabalhar com um pouco mais de profundidade. Lembra que a gente não falou hoje sobre perna, quadril. Exato. E também eu falei assim de uma forma bem superficial para vocês terem uma noção. Então a ideia é nesses 45 minutos a gente arrepiar em o que realmente é o que e tem muita profundidade e muita complexidade também, né? Dá para você realmente entender, se compreender na sua própria dinâmica corporal e sair de muita treta, de autossabotagem, de procrastinação. Então, basicamente, vai ser esse roteiro, né? 45 minutinhos aí, a gente vai trazer também no prática, né? Mais voltado para o corpo e no final a gente vai integrar, né? Porque é importante a gente, depois de um trabalho corporal intenso, que possa inclusive gerar essas catarses, né? Que é a liberação emocional, a gente poder também acolher e ouvir de vocês as experiências, sentir o relato, né? Então, basicamente é isso. E a prática corporal é para quebrar a couraça, aquela cinta, lembra? Aquela prisão de vocês, a gente vai quebrar. E aí depois 30 minutos de integração, né? Porque aí depois vocês saírem dessa meditação ativa e tal, vai vir os traumas, vai vir tudo isso, então a gente precisa trocar uma ideia ali para ninguém sair meio mal isolado, né, da sessão. E aí, tipo, cada couraça a gente quebra ela de um jeito e vai ter as atividades também. Então, por exemplo, pode ter certeza que uma das atividades do livro vai ser dançar forró. Porque balança a pelga. E aí desbloqueia. É sério, cara, tem sério. Dançar forró é mesmo. E aí, então, a gente vai fazer esses 6 encontros para vocês, se vocês quiserem participar, por R$ 397. Eu nem calculei quanto dá cada um. Calcula para a gente aí, individualmente. Agora já está no 397 dividido por 6. Quanto? R$ 66. Agora dividir por 2. Vocês estão pagando R$ 33 a hora aula para 2 professores. Então, se vale a pena ou não. Fora, é claro, os resultados que vocês podem concluir. Vai ter um grupo de quem cai para dentro. Então, a ideia do grupo também é quando a gente coloca a tarefa surpresa às 8 da manhã, a galera começar. Já fiz. E aí você já começa. Só eu ainda não fiz. Né? E aí um vai motivando o outro, e até para vocês se ajudarem e tal. Pode até tentar de na aula 6 a gente ir todo mundo para cá, sei lá, fazer até uma confraternização e tal, porque a ideia é você. Como é que a gente cria um hábito? Tem que ter o gatilho, a rotina, tal, a conclusão, do família liberada, que você conseguiu. Só que quando você faz isso em grupo, pode ver, você quer ir na academia. Você tem a galerinha que vai na academia, tá mais fácil. Então, aqui a ideia é vocês se automotivarem também. Então, vamos lá? E agora vem o vale da desculpa. Cada um vai dar suas desculpas agora para não fazer. Não é? Então, dentro da mente, quando os traços de caráter eles estão na dor, eles vão querer sabotar vocês. Então, por exemplo, o esquizoide agora vai querer fazer todas as contas antes da resposta. E também vai ter medo de entrar nesse processo. Certo? Vamos lá para o próximo. O oral vai falar que talvez não é esse o melhor momento. É melhor deixar para depois. Ele vai esquivar, tá bem? E que ele também não pode entrar porque ele precisa pagar os dentes da mãe, né, que é o famoso bonzinho, prestativo que ajuda todo mundo, ele tem que ficar se ele tem dinheiro para ajudar ele, vou fazer as coisas para ele, certo? Vai para o próximo, encerrando. O psicopata é o vitimista, ele vai falar, cara, eu até queria, mas você não sabe, ele vai contar uma história extremamente triste para mim, vai querer ficar com e tal, e ele vai querer controlar a situação, manipular, certo? Próximo. O masoquista vai querer falar que talvez não seja esse momento, ele está cheio de projetos na empresa, ou
uma nova clínica, tá? Que é o internalizador. E ele também vai falar que ele precisa ajudar os outros, né? Então, também tem essa sabotagem dele e o livro, finalmente. E além da negócio do internalizador, ele vai falar, eu acho que a menina não é o momento perfeito, assim, para mostrar. Se você me falar assim, daqui 2 semanas, quando eu já vou estar, entende? Ele vai contar alguma história, ele só consegue começar quando está tudo perfeito. E fora isso, ele também é inquieto, né? Porque, lembra, ele está sempre, né, em 3 lugares, eu até queria fazer, mas não sei se eu tenho como contar, porque eu não queria ter tempo. Então, cada um vai dar a sua desculpa. Então, já sabendo disso, e eu já tendo me especializado também em autossabotagem, a gente vai ver isso aqui, ó. A gente vai fazer para 197, R$ 200, né? Desconto. Isso aí. Para quem quiser agora. Certo? Então, assim, quem falar assim, eu quero fazer agora, passa o Pix aí, mas nem precisa passar o Pix, tá? Eu mando o link aí para vocês, de pagamento, sei lá, mas eu parcelo até 18 vezes para vocês, tá? Só que aí tem os juros da maquininha, pelo amor de Deus. Quanto que vai dar a aula? De grau. 197 dividido por 6. Depois dividir por 2. Estou ganhando menos do que na escolinha que eu dava aula de educação emocional. Não está. Isso. Vocês estão pagando o que eu ganhava na escolinha. Virei professor de ensino fundamental de novo. Era R$ 14 agora. Bem pouquinho. Ah, e dividir por 2 de novo, que é para cada professor. Então, eu vou ganhar só R$ 7, para não dever meus costos. Eu acho. Volta lá. Certo? Então, isso daqui pode ser à vista, no débito, crédito ou Pix. Parcelou, vai ter os juros da maquininha que a gente merece. Certo? Mas a ideia é vocês fazerem esse grupo, entenderem a dinâmica, certo? E eu só posso garantir uma coisa, que vai valer a pena, e é o seguinte: 2 coisas. Número 1, todo mundo que quiser chegar lá no último encontro e falar, eu achei que não valeu a pena, eu devolvi. Tá bom? Luiz, não valeu a pena para mim, eu deposito para você. Tá bom? Mas a gente vai conversar um pouquinho, que às vezes também você nem fez uma tarefa que eu te pedi, aí não é problema. Então, né, tem que ter a sua parte também, mas tudo bem. Chegou lá no final, não fez uma tarefa, quero eu devolvo. Tá? E número 2, vocês já estão matriculados na turma número 2. Por quê? Porque, querendo ou não, vocês estão nessa turma com alguns traços na dor, provavelmente. Só que vocês vão ter direito a fazer a turma 2, já com os traços agora no recurso, para todos esses traços indo para o próximo nível, e vocês vão ser ou de estudante, ou seja, vocês vão ser exemplos para essa outra turma. Luiz, eu não quero fazer a turma 2. Tá bom? Se você quiser, você já está matriculado na turma 1 e na turma 2. Porque a mente ela só reconhece aquilo que ela já viu pela menos uma vez. Então, se você fizer todo esse curso de novo, aí sim você vai ter feito tudo. Entendeu? Porque a mente só reconhece aquilo que ela já viu. Então, aí você já viu, já sabe o que é isso. Aí, quando vocês verem de novo o que é esse episódio, verem de novo o que é orar, fazerem a tarefa. Agora eu entendi. Entendeu? Então, digamos que é esse curso, na verdade, vezes 2. Então, assim que lançar a segunda turma, vocês vão ser convidados a fazer a reciclagem. Ah, agora meu traço já está no recurso. Beleza, agora então vamos para esse traço, para o próximo nível. Beleza? Então, a gente vai mandar o link e ele vai ficar válido até hoje meia-noite. Ele vai mandar no grupo. Quer deixar, falar mais alguma coisa? Não, eu quero dizer quem tem coragem. Pessoal. Quem tem coragem de ser livre, bloqueado, saber. Vocês escreveram aí na folha de vocês algum problema. Ou financeiro, ou amoroso, sexual, ou sei lá. Não sei. Quer resolver? Eu vou fazer você resolver. Beleza? Vou mandar lá no grupo. Quem quiser me chama também no particular. E aí? Vamos deixar o link lá no grupo, tá, pessoal? Eu quero cair para dentro. Vou deixar lá o link para vocês já depositarem tudo. Beleza? Então é isso. Gratidão aí para todo mundo, certo? Por vocês terem participado, ter chegado até o final. E não tem como se arrepender, porque se não gostar, eu vou devolver o dinheiro.
cada centavo. Entendeu? Isso aí. Tchau, tchau. Valeu! Feliz 2024, né? Falar isso é feliz, então você não vai fazer nada nessa vida.